Você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, escolhe não salvar algumas pessoas? Essa pergunta abre um panorama intrigante sobre o amor divino. Enquanto vasto e inquestionável, Deus permanece firme em seus princípios. Entre os cristãos, é amplamente acreditado que a vontade de Deus abrange a todos, independentemente de gênero, idade ou etnia, ansiando pela salvação de cada um. As Sagradas Escrituras confirmam isso em Timóteo 1, capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe dessa salvação? No vídeo de hoje, revelarei 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos neste caminho espiritual, ou seja, falarei sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É vital prestar atenção, muitos de nós poderíamos estar inadvertidamente sob obstrução em nosso caminho para a redenção, assim permaneçam vigilantes e reflitam: algum desses perfis ressoa com sua jornada espiritual? A resposta poderia ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Convido a todos a reservar um momento para assistir a este vídeo completo, participar das orações e receber bênçãos abundantes para vocês, suas famílias e amigos. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, peço gentilmente que mostrem seu apoio, curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esta mensagem essencial. Cada ação de vocês ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Amados fiéis, enfrentamos uma verdade perturbadora e nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Essa realidade é um aviso especialmente para aqueles que frequentam a igreja diligentemente. Não é apenas a presença nas celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, o oferecimento de dízimos, ter um título cristão, falar piedosamente ou até mesmo o batismo que garante a salvação. A Bíblia, em Mateus 7:21-22, nos traz o severo aviso de Jesus sobre o dia do juízo: muitos acreditarão ter realizado milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta mensagem é um convite para cada um de nós refletir sobre nossa verdadeira posição diante do trono divino no dia do julgamento. Perguntem a si mesmos: e se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, vestidos com sua justiça imaculada, diante dele? Contemplar isso não é apenas importante, é essencial para a nossa jornada espiritual. Sintam-se abençoados por estarem aqui participando deste vídeo em um momento tão crucial, como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos lembra: todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez enquanto estava no corpo, seja o bem ou o mal. Agora, vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é composto pelos descrentes. Mas quem são eles? São aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. O único caminho para a redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outro meio de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e na crença em seu Filho Jesus Cristo. O conhecido versículo de João 3:16 destaca que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade desse plano de redenção, e é por isso que a crença é tão crucial. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não seja Jesus Cristo. João 5:40 afirma que alguns se recusam a vir a Jesus para ter vida, pois ele é o único caminho ao Pai, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Atos 4:12 nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nada mais pode salvar uma pessoa, e nem inteligência, poder, dinheiro, boa aparência ou mesmo família ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas.
Jesus abordou diretamente esses indivíduos em Mateus 23h03, dizendo: Vai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos, eles se apresentam na igreja com vestimentas adequadas, levantando mãos santas para Deus, mas nos fins de semana se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em suas ações e pensamentos. Elas podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que provem a fé que professam. Estão à porta do reino, mas não entram, e até impedem outros de entrar. No Evangelho de Lucas, revelam sua verdadeira natureza e retornam a eles: um porco lavado continua sendo um porco. Estas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como batismo, comunhão e frequência à igreja, mas que eventualmente revelam sua verdadeira essência, retornando ao mundo e suas tentações, porque na realidade nunca tiveram fé. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz que não pode ser salva são os blasfemos. Jesus aborda esse tema em Mateus 12, versículos 31 e 32, onde ele adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo nem no vindouro. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando sua manifestação. Isso é considerado o pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que é dito sobre o Espírito Santo, evitando piadas, associações ou grupos que falem depreciativamente sobre o movimento do Espírito de Deus, pois isso pode levar a cometimento desse pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, Deus não pode salvar são aqueles que já morreram. É comum que muitas pessoas procurem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa após sua morte. A salvação é apenas possível enquanto se está vivo, ou após a morte, torna-se completamente inatingível. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é apoiada pela verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível em vida, e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora possam entender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após esse sacrifício supremo, se alguém optar por não acreditar, Deus não comprometerá seus princípios novamente. Em conclusão, pergunto a vocês: vocês verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento ideal. O arrebatamento é um tópico amplamente discutido entre cristãos e até não cristãos. Não é apenas um evento futuro previsto, mas uma ocorrência profética que certamente acontecerá. O momento exato é desconhecido, mas aqui está o que sabemos. 1 Tessalonicenses 4:15-17 nos diz que, de acordo com a palavra do Senhor, nós, que estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que adormeceram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com o toque de trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Este é o momento que aguardamos com esperança e fé. Ser arrebatado para encontrar o Senhor nas nuvens é sem dúvida uma experiência gloriosa que todo crente aguarda com grande expectativa. O arrebatamento é um evento exclusivamente destinado ao povo do Senhor, aqueles que colocaram sua fé na graça salvadora de Jesus e se afastaram de uma vida de pecado. Isso significa que, não importa quantas boas obras alguém faça na terra, ou quão nobres sejam suas intenções, se alguém não é um crente vivendo para Deus, não será arrebatado quando chegar a hora. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá mais de uma vez, oferecendo uma segunda chance para aqueles que perderam a primeira.
No entanto, a Bíblia não apoia essa ideia. Portanto, é crucial fazer tudo o que for possível para garantir que você faça parte dessa experiência gloriosa. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez e não será repetido. Ficar para trás significará enfrentar o caos e a perseguição do Anticristo. Por outro lado, para aqueles que forem arrebatados, será o início de um reinado eterno com o Senhor. A relação entre os crentes arrebatados e Jesus será eterna. Eles não apenas escaparão do perigo do inferno, mas também abraçarão e desfrutarão plenamente do que significa ter vida eterna. O último inimigo, que é a morte, será julgado e vencido. Este vídeo explicará detalhadamente o que é o arrebatamento. Peço que acompanhem atentamente, pois isso fortalecerá sua fé e removerá qualquer medo sobre o arrebatamento de seus corações. A palavra arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras onde Deus remove todos os crentes em Cristo Jesus da terra, abrindo caminho para que seu justo julgamento seja derramado durante o período da tribulação. É importante notar que a palavra arrebatamento não é mencionada explicitamente em lugar algum da Bíblia. No entanto, diversos versículos em diferentes partes das Escrituras apontam para a ocorrência desse grande evento. Exemplos desses versículos são encontrados nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, bem como nas epístolas e em outras partes do Novo Testamento. Esses textos confirmam a ocorrência profetizada que chamamos de arrebatamento. Devido à importância desse evento futuro, muito tem sido ensinado sobre o arrebatamento. Esses ensinamentos geraram uma variedade de opiniões e interpretações. Uma crença significativa, mas equivocada, associada ao arrebatamento é que muitos acreditam que ele e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, as Escrituras não apoiam essa visão. A Bíblia afirma claramente que arrebatamento será um evento instantâneo, ao contrário da segunda vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 15h52 está escrito, e num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, enquanto a segunda vinda será um evento visível para todos, conforme Mateus 25:27, e porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Em terceiro lugar, o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento, mas a segunda vinda de Cristo não ocorrerá até que certos eventos proféticos do fim dos tempos tenham sido cumpridos. Isso significa que o arrebatamento precederá a segunda vinda. Existem várias interpretações e correntes de pensamento sobre o conceito do arrebatamento, mas a Bíblia continua sendo a fonte mais válida e precisa de informações sobre este evento do fim dos tempos. Um equívoco comum sobre o arrebatamento é a ideia de que ele é destinado apenas para pessoas boas e morais. As Escrituras ensinam e confirmam que o arrebatamento é para os crentes em Jesus Cristo. Você pode ser um cidadão exemplar, generoso e respeitador da lei, mas se não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, receio que possa ser deixado para trás no arrebatamento. A Bíblia oferece grande esperança e conforto, especialmente para aqueles que perderam entes queridos fiéis em Cristo. As Escrituras declaram que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, se você tem um ente querido que faleceu e era um fiel crente em Jesus Cristo, trago boas notícias, eles ressuscitarão primeiro e terão a esperança de estar com o Senhor no ar durante o arrebatamento. Isso é motivo de grande encorajamento e alegria. Agora você pode se perguntar, é possível se preparar para o arrebatamento? Como posso me preparar para este grande evento? A resposta é um sonoro sim. Vou compartilhar como se preparar para o arrebatamento. Uma maneira de estar preparado é viver uma vida de fé e retidão. Lembre-se da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Lucas 18h08. Contudo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Portanto, amados, dediquem-se às coisas que fortaleçam sua fé e os motivem a viver uma vida justa. Não permitam que ninguém desencoraje vocês da necessidade de viver na fé e na retidão. Certifique-se de não apenas falar sobre pureza, mas também viver isso, conforme o Senhor lhe dá graça e sabedoria. Outra maneira de se manter preparado para o arrebatamento é estudar e entender os ensinamentos bíblicos. Enquanto vivem em prontidão, é crucial estudar a palavra de Deus e aprender seus princípios por si mesmos.
Todo crente que se dedica a estudar a palavra de Deus se torna um trabalhador que não precisa se envergonhar, capaz de aplicar corretamente a palavra da verdade em todas as áreas da vida. É essencial ler, estudar, entender e aplicar a Bíblia, evitando a busca por novas revelações que, embora possam parecer excelentes, desviem-se da verdade sincera da palavra de Deus. Uma lição que é excessivamente complexa, mística ou ambígua não é necessariamente verdadeira. Na maioria das vezes, a verdade da palavra de Deus é apresentada de maneira simples, para que todos possam ser plenamente equipados para toda boa obra. Outra maneira importante de se preparar para o arrebatamento é permanecer entre uma comunidade de crentes genuínos. Provérbios 27 nos diz: "E assim como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo." Viver em comunidade com outros crentes é crucial, como diz o ditado popular, a segurança em números. A Bíblia nos encoraja a não negligenciar a reunião com outros crentes e a garantir que nada nos isole da comunhão. O isolamento da comunidade de crentes não vem de Deus, mas sim é um truque do inimigo. A quarta maneira é fé em Jesus para estar ativo na missão de levar o Evangelho a todos ao nosso redor. Nosso compromisso em espalhar a mensagem do Reino de Deus para os aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo deve ser firme, independentemente dos obstáculos e desafios que encontrarmos. Além de espalhar o Evangelho, Jesus nos comissionou a fazer discípulos. Essa tarefa está claramente delineada em Mateus 28, 2.20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Hoje, a necessidade de discípulos é imensa, e Jesus chama cada um de seus seguidores para multiplicar discípulos, facilitando assim o trabalho do seu reino. Somente um discípulo pode fazer outro discípulo. Há uma necessidade urgente de trabalhadores dedicados no reino de Deus hoje. Ao nos esforçarmos para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a amá-lo, servir-lhe e apresentá-lo, estamos de fato cumprindo o mandato de Jesus. Comprometemo-nos a ser encontrados fazendo isso no momento do retorno do Senhor. Uma das diretrizes cruciais que Jesus nos deu para viver bem nestes últimos dias é manter sempre uma alta vigilância espiritual, evitando distrações que nos desviem do verdadeiro caminho. Como diz Marcos 13h33 na versão amplificada, estejam alertas, vigiem e orem. Pois vocês não sabem quando chegará o tempo. Ser vigilante significa estar atento e dedicado na oração. Devemos permanecer sempre vigilantes, não sucumbindo ao sono espiritual. Esta é uma exortação para nos aprofundarmos na prática da oração enquanto aguardamos o retorno do Mestre. No lugar da oração, encontramos graça, conforto e paciência, elementos essenciais para navegar pelos desafios destes últimos dias, escapando de armadilhas e enganos. Os desafios atuais exigem que você e eu dediquemos tempo de qualidade ao Senhor em oração diária. Pergunte a si mesmo, como está a sua vida de oração? Quanto tempo você dedica à oração todos os dias? Entenda que é crucial orar continuamente para compreender a vontade de Deus para você e as ações que Ele deseja que você tome neste momento. Comunicar-se com Deus nos dá uma vantagem contra os numerosos planos de Satanás. Muitos cristãos ainda não perceberam que o mundo está mudando diariamente para se alinhar com a agenda do anticristo e que Satanás está empenhado em desviar o maior número possível de santos. Mas lembre-se, ele é um enganador. Dedicar tempo de qualidade à oração diária nos mantém acordados e atentos ao chamado de Jesus para estar cientes de sua volta. Dormir na busca de manter nossa vigilância nestes últimos dias é ignorar este conselho valioso de estar vigilante e alerta, pois não conhecemos a hora exata de sua volta. Em Marcos 13h35:36, diz: "E portanto, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa voltará, seja à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Senão que ele os encontre dormindo." Este aviso é claro, devemos evitar a insensibilidade espiritual. Aqui, dormir refere-se não ao descanso físico, mas a um estado de insensibilidade e negligência espirituais. Portanto, neste período de incertezas e transformações, é essencial que sigamos fielmente este conselho de vigilância e oração. Não conhecemos o momento exato do retorno divino. Permanecer espiritualmente acordado e alerta é fundamental para não sermos pegos de surpresa e estarmos prontos para enfrentar os desafios que nos aguardam.
Jesus, em suas instruções sobre como viver nestes últimos dias, enfatiza a importância de não se tornar indiferente ou descuidado com as coisas do reino de Deus ou o retorno iminente de Cristo. Ele nos exorta a permanecer vigilantes, pois não sabemos a hora de seu retorno. Não devemos nos deixar levar por tendências passageiras ou esquecer suas advertências. Cada crente é encorajado a estar vigilante, esperando com esperança o retorno do Senhor, tomando medidas conscientes para ser cauteloso com qualquer coisa que possa ameaçar nossa concentração ou compromisso espiritual. Estar vigilante significa estar ativamente comprometido em proteger as convicções do nosso coração e nossa fé em Jesus, priorizando tudo o que o glorifica e rejeitando qualquer coisa que desvie nosso coração dele. O terceiro conselho de Jesus está em Lucas 21 2.34 e 35, onde ele nos adverte severamente a sermos cuidadosos para que nossos corações não sejam sobrecarregados com dissipação e ansiedades da vida, pois aquele dia pode nos surpreender de repente, como uma armadilha. Jesus nos alerta sobre o perigo da decepção de um estilo de vida frívolo e descontrolado que pode se tornar comum nos últimos dias. Lembramos que eventos semelhantes ocorreram nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra e até mesmo Babilônia antes de serem destruídas. A Bíblia relata que antes desses eventos, as pessoas estavam tão absorvidas em suas vidas, comendo, bebendo e se casando, que esqueceram de Deus e de suas advertências. Hoje estamos em uma situação semelhante, com muitos gradualmente esquecendo de Deus e se voltando para as mentiras e decepções espalhadas pelo inimigo por meio de influências, mídia e até mesmo governos. Jesus também advertiu que alguns podem se desviar, não necessariamente por causa do pecado, mas por causa das ansiedades da vida. Portanto, é necessário estar vigilante das pressões que enfraquecem a fé dos outros. Embora enfrentemos tempos difíceis, não devemos permitir que nada esfrie nosso coração em relação a Deus, independentemente das circunstâncias. Não deixe a ansiedade afastá-lo de sua fé, ao contrário, deixe sua fé libertá-lo da ansiedade que domina tantos nos dias de hoje. Queridos amigos, evitem tais pessoas, essa orientação é cristalina. Devemos distinguir e nos separar do resto do mundo, evitando qualquer associação ou grupo que apresente apenas uma forma exterior de piedade, mas que, na realidade, viva de maneira contrária ao poder de uma vida piedosa. Em outras palavras, suas ações ou apoios são reflexos diretos de uma vida de desobediência à palavra de Deus. Se olharmos para o futuro com esperança e antecipação pelo retorno do Senhor, devemos nos apegar firmemente à nossa profissão de fé e lutar zelosamente pela fé que nos foi confiada. Permaneçamos estáveis, firmes e inalteráveis, lembrando que quando o Senhor retornar, Ele recompensará todos aqueles que mantiveram seu olhar fixo nele e viveram suas vidas para agradá-lo. Em Apocalipse 22h12, está escrito: "Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um conforme as suas obras." Você já pensou sobre o que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa que você preservaria se estivesse a minutos de enfrentar a eternidade? Se você já teve uma experiência de quase morte, sua visão da vida muda radicalmente naquele momento exato. Nada mais parece importar, exceto uma coisa essencial: Cristo Jesus. Diante da morte, torna-se evidente que, em meio a todas as nossas buscas e realizações mundanas, é nossa união com Cristo, possibilitada por sua obra na cruz, que carrega um significado genuíno. Junte-se a mim enquanto exploramos essa mensagem profunda e exploramos a verdade eterna da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos oferecer a segurança da vida após a morte. Esta é uma mensagem de extrema importância, e Deus deseja que você a receba com total atenção. Não deixe nada passar, abra seu coração para recebê-la agora. Nunca sabemos o que pode acontecer depois deste momento. Como destacado em Gálatas 6h14, nosso maior orgulho deve residir na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Diante da eternidade, todas as nossas buscas e ambições mundanas perdem seu valor e se tornam insignificantes. Vamos refletir um pouco sobre uma pessoa enfrentando um encontro com a morte, pois oferece um paralelo marcante com nossas próprias vidas. Considere um empresário que planejou meticulosamente uma reunião de negócios para a próxima semana.
Enfrentando sua morte iminente, conforme sua vida se desenrola diante de seus olhos, aquela reunião se torna um pensamento distante e irrelevante, perdendo seu valor. A busca implacável pela riqueza deixa de dominar seus pensamentos, e até mesmo sua paixão pelo seu time de futebol favorito desaparece em comparação. Sua amada casa, uma vez vista como um tesouro, agora parece uma posse trivial. Amigos, isso é um lembrete tocante de que as coisas pelas quais lutamos e às quais damos tanta importância no final não têm relevância diante da eternidade. Dinheiro, posses materiais e até mesmo nossas conquistas mais queridas são efêmeras em comparação com a questão fundamental de onde passaremos a eternidade. A única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo, pois ela desempenha um papel crucial na determinação de nosso destino eterno. É essencial levar essa lição a sério, pois se aplica a cada um de nós. A morte é uma realidade inevitável que virá para todos, e no momento em que se aproxima, todas as nossas preocupações temporais e prioridades mal direcionadas desaparecerão como fumaça. Lá no fundo, sabemos dessa verdade, mas muitas vezes deixamos de priorizar nosso relacionamento com Deus, perdidos na busca por sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas. Não devemos perder de vista o que é eterno. Que esta revelação sirva como um chamado para despertar, nos encorajando a reavaliar nossos valores e ajustar nossas prioridades, refletindo sobre os mistérios da vida após a morte. Isso levanta questões profundas no que acontece no final de nossa jornada terrena. O que nos espera além do limiar da morte? Existe um reino chamado purgatório, ou simplesmente entramos em um sono até o dia prometido da ressurreição? Hebreus 9h27 oferece uma resposta clara, afirmando que assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. A palavra de Deus dissipa qualquer noção de um estado intermediário após a morte e enfatiza a realidade do julgamento após nossa vida terrena. A ideia do purgatório é substituída pela certeza do julgamento divino após nosso tempo na terra, amigos. À medida que percebemos a inevitabilidade desse julgamento iminente, nossas vidas mudarão drasticamente. A compreensão de que seremos avaliados por um Deus santo e eterno, que meticulosamente examinará cada detalhe de nossa existência, nos leva a adotar um modo de viver diferente. Saiba que até as palavras que falamos serão minuciosamente analisadas e julgadas, meu querido amigo. O julgamento está à porta, espreitando no horizonte, e nesse julgamento, um fator crucial determinará os destinos de nossas almas. Em breve veremos qual é esse fator em 1 Coríntios 1:8. Revisitamos o tema da cruz, pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Reflita novamente sobre estas palavras, e a pregação da cruz, a cruz de Jesus, pode parecer absurda para aqueles em perdição, mas para os salvos, ela representa o poder de Deus. A cruz mais uma vez se destaca, diferenciando aqueles que seguem o caminho da perdição daqueles no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão de nossos pecados. Sem os eventos naquela cruz e a subsequente ressurreição, a salvação não teria sido possível para ninguém. Como Gálatas capítulo 6 nos lembra, a declaração enfática do apóstolo Paulo, longe de mim, age como um princípio orientador para centrarmos nossas glórias unicamente em Cristo. Ele nos convida a dirigir nosso olhar para Jesus, a fixar nossos olhos na cruz e a depositar nossa confiança naquele que é o autor e consumador de nossa fé. A cruz se destaca como um farol de esperança e um lembrete do amor e sacrifício incalculáveis que garantiram nossa redenção. Em nossas vidas diárias, estamos constantemente distraídos e tentados a nos afastar do verdadeiro significado da cruz, seduzidos pelo atrativo de realizações mundanas envolvidos na busca de ganho pessoal e atraídos pelos prazeres passageiros desta vida. Frequentemente perdemos de vista o valor eterno da cruz diante da eternidade, essas buscas se tornam insignificantes em comparação com o impacto duradouro da cruz. Ela se destaca como o elemento central que diferencia aqueles que estão perecendo daqueles sendo salvos e serve como a base para o perdão dos pecados. Ao navegarmos pelas complexidades da vida, o ensinamento dos apóstolos permanece um firme apelo para fixarmos nossos olhos no poder transformador da cruz. Devemos refletir sobre a verdade contida nessas versões, enquanto consideramos a realidade do julgamento iminente e o poder transformador da cruz. Em um mundo cheio de disputas por nossa atenção, enfrentamos uma miríade de distrações que buscam desviar nosso foco da cruz.
A importância de manter a cruz no centro de nossas vidas é um lembrete constante para não nos perdermos nas trivialidades e ilusões passageiras, mas para buscarmos o significado profundo e eterno que ela representa. A sociedade frequentemente nos incentiva a focar em nossa própria bondade, instando-nos a nos orgulharmos de nossas ações e retidão pessoal, promovendo a ideia de autossuficiência baseada na confiança em nossa bondade percebida, perpetuando uma visão distorcida que ignora a verdade mais profunda de nossa condição humana. Frequentemente ouvimos sussurros nos lembrando de todas as nossas boas ações, nosso amor, responsabilidade, apoio à comunidade e cuidado com a família. Somos elogiados por nossa retidão moral e cumprimento das leis, levando muitos a acreditarem que são de fato boas pessoas. Essa mentalidade é comum entre muitos ao redor do mundo, incluindo aqueles que não acreditam, deixando de reconhecer sua própria natureza pecaminosa e as consequências terríveis que dela decorrem. Muitos não têm consciência do que Romanos 3:23 tenta nos ensinar: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou novamente em Romanos 6:23, onde está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós somos pecadores. A Bíblia nos ensina que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. No entanto, a decepção ilude as pessoas, dando-lhes uma falsa percepção de retidão, mantendo-as afastadas da salvação até que seja tarde demais. A compreensão limitada do pecado, visto apenas como crimes hediondos ou transgressões graves, é desafiada pela mensagem do Evangelho, que aponta para cada um de nós e declara que todos nós falhamos na glória do Todo-Poderoso. O Evangelho apresenta uma mensagem direta e impactante, revelando uma verdade perturbadora: em cada pessoa, não importa o quão respeitada pela sociedade ou considerada virtuosa, é um pecador aos olhos de um Deus Santo. Muitos se surpreendem com essa avaliação firme de sua condição moral e rejeitam veementemente a ideia de serem rotulados como pecadores, preferindo se apegar à ilusão de sua própria retidão. Assim, a mensagem do Evangelho se torna ofensiva para eles e difícil de compreender, um verdadeiro tropeço. Isso acontece porque eles não estão dispostos a aceitar a realidade de sua necessidade de salvação. A ideia de redenção parece tola para eles, um conceito insignificante que é facilmente descartado. Muitos procuram conforto em suas realizações, atos de caridade e retidão moral, acreditando que tais ações louváveis são suficientes para garantir seu status perante Deus.